Lindo demais, né? A gente já pegou boas ideias aí pela reportagem da Tamires, com boas dicas para deixar essa decoração de Páscoa lindíssima. Você que nos assiste tem descendência de imigrantes alemães? Já ouviu os pais, os avós contando as histórias dos antepassados? Os imigrantes alemães marcaram presença em várias outras partes do país e por isso, neste ano, se comemora os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Uma data muito simbólica, especialmente para Blumenau, que é uma importante colônia de imigrantes alemães. E essa celebração, ela conta com uma agenda repleta de ações. Serão mais de 100 eventos. A programação oficial foi apresentada na tarde de ontem com toda a divulgação dos parceiros envolvidos, como também da agenda de tudo que vai acontecer nesse ano. Inclusive, uma novidade em parceria com o governo da Alemanha. Quem vai nos contar todos os detalhes é o secretário municipal de Cultura de Blumenau, Silvio Zimmermann, que está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Um prazer e uma honra poder estar aqui. Silvio, ontem então vocês fizeram essa apresentação de uma agenda muito extensa, né, com mais de 100 eventos aqui para Blumenau, para comemorar esses 200 anos da imigração alemã. Você entende bem de história, como que tudo começou? Qual que é o marco dos 200 anos da imigração alemã no Brasil? Nós celebramos o dia 25 de julho de 1824. Embora a história mostre a presença de outros alemães e até algumas colônias anteriores no Brasil, quando nós falamos da fundação da colônia São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ela foi fundada no dia 25 de julho de 1824 e ela é o marco da imigração alemã porque foi o primeiro projeto de colonização alemã depois da independência do Brasil e que de fato havia um projeto organizado do Império Brasileiro em colonizar por uma questão geopolítica todo o sul do Brasil. Então começa no Rio Grande do Sul essa história e depois que a gente começa essa história aqui em Blumenau e região, né? Que é uma importante colônia de imigrantes alemães. O primeiro navio que veio para Santa Catarina, salvo engano, foi o 32º navio das grandes imigrações para o Brasil, daquelas que começaram, né, em 1824 no Rio Grande do Sul, chamava-se Johanna Jacoba. Ele trouxe alguns imigrantes que fundaram a colônia de São Pedro de Alcântara. E lá de São Pedro de Alcântara, que foi fundado em 1829... Então, 1824 lá no Rio Grande do Sul, é isso? 5 anos depois, Santa Catarina. Depois, Santa Catarina. Isso, então nós celebramos em Santa Catarina, né, 195 anos da imigração alemã. É verdade. E esses alemães colonos que foram para São Pedro de Alcântara, depois de algum tempo se espalharam. Em 1836 já estavam aqui. Fundaram a freguesia de São Pedro de Gaspar, no ano de 1836, o que hoje, né, é a cidade de Gaspar, e o Dr. Blumenau chega 14 anos depois, em 1850. Em 1850. E aí sim a gente começa a contar a nossa colônia Blumenau, que a gente fala tanto aqui, né? Agora, Blumenau olhou para essa data com um carinho, né? Para fazer uma programação realmente especial, para que as pessoas possam vivenciar e saber mais da história da imigração alemã. Como que vocês planejaram essa agenda? Embora Blumenau não seja o marco inicial da colonização germânica no Brasil, quando se fala em colonização germânica, imigrantes alemães, no Brasil inteiro e muitas vezes fora do Brasil, se pensa em Blumenau. É um grande ícone. Não há como falar da imigração alemã no Brasil sem falar do Oktoberfest, sem falar da arquitetura, sem falar da gastronomia da cidade de Blumenau. Então nós somos o grande ícone no quesito desenvolvimento socioeconômico, né? Uma cidade que se desenvolveu com a força do imigrante alemão e fundamentalmente pela liderança do Dr. Blumenau. Então nós tínhamos que mostrar o Brasil, né, essa liderança importante nesse processo, e quanto nós nos orgulhamos daqueles antepassados nossos, de colonos alemães, que se esforçaram muito, não tiveram uma vida nada fácil, né? Muitas vezes vieram de um lugar ruim e chegaram em outro pior, mas com determinação, com garra, com muito trabalho, com coragem, com fé, com obstinação, construíram uma cidade que nos abriga, que nos dá emprego, que nos dá educação, né? Uma cidade que tem segurança, que tem conforto, que é bonita e que é um ícone para o Brasil de cultura, né, e tradições. Então nós tínhamos que fazer essa grande celebração com muitos parceiros. Então a sociedade blumenauense está engajada
nessa celebração. Não é só o município, não é só a Secretaria de Cultura, mas uma grande parte da sociedade blumenauense está muito engajada nessa celebração. E eu posso destacar aqui também a Igreja Luterana, que também celebra 200 anos de presença no Brasil. Naquele primeiro navio que veio para São Pedro de Alcântara, não, para São Leopoldo, havia uma maioria, uma predominância de luteranos. Então eles também celebram, né, no Brasil inteiro esta data com muito orgulho. A igreja, inclusive luterana, aqui também tem forte atuação para valorizar e honrar toda essa história dos imigrantes alemães, né? Tem tudo isso na bagagem, né? Tem sim. Então eles têm uma participação muito importante. Junto aqui eu posso destacar o Clube 25 de Julho, que tem dado uma contribuição enorme para essa celebração. É um momento de sentar com os filhos, com as crianças e poder olhar para o passado para que essa geração também aprenda mais sobre o que aconteceu e possa levar essa mensagem adiante? Eu acho que é sim. Há outro detalhe, quando nós falamos em alemães, há alguns estigmas, né? Primeiro, aquele estigma cultural do traje típico, da cerveja, da salsicha e do chucrute. Mas não é só isso, claro que é isso também, mas tem muito mais. O legado alemão no Brasil é muito maior. Eu posso falar brevemente aqui para que as pessoas entendam. O primeiro jornal no Brasil a defender abertamente a abolição da escravidão foi um jornal editado em língua alemã no Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Rio Post. Foi o primeiro jornal a defender, a primeira imprensa a defender a libertação dos escravos. Então é uma contribuição intelectual. Quando os alemães chegaram aqui, não havia escolas, né? Não havia uma obrigatoriedade das crianças estudarem. E isso é algo que veio com eles da Alemanha. Essa né? organização Essa da organização, o método de ensino escolar também veio com os alemães. A introdução ao estudo científico, e aqui nós temos que nos orgulhar, Blumenau tem que se orgulhar e muito. Nossa, é verdade. Nós tivemos o maior cientista brasileiro do século XIX que viveu em Blumenau. Fez todo o trabalho dele aqui em Santa Catarina, em Blumenau, Florianópolis e outras cidades, que foi o Fritz Miller, e ajudou o Darwin a provar a teoria da evolução. Então nós, blumenauenses, temos que nos orgulhar que o principal cientista brasileiro do século XIX vivia aqui. É um desses imigrantes que veio em 1852 para Blumenau. O legado econômico, embora a maioria dos alemães que vieram, e quando a gente fala alemão é um termo genérico, porque não existia Alemanha. Em 1806, né, com as guerras napoleônicas, acaba dissolvendo o que era o Sacro Império Romano Germânico e se criam vários estados que se unem pelo idioma alemão. Então a gente fala genericamente o alemão. Alemanha, mas esses alemães que vieram, esses colonos que vieram, eles tinham habilidades manuais, eles já tinham formação técnica. Apesar de trabalharem, a maioria deles com agricultura, eles tinham ferraria em casa, desenvolviam outros produtos. Então eles introduziram técnicas industriais no Brasil e comerciais também. Então trouxeram uma série de legados importantes e é o momento das pessoas entenderem, discutirem, falarem em família e também conhecerem as suas origens. Certamente. Saber quais foram as razões da imigração, né? De forma muito breve, aqueles povos que vieram para cá eram povos germânicos empobrecidos com as guerras napoleônicas. Em 1815, há um congresso em Viena para redefinir as fronteiras da Europa, depois das guerras napoleônicas, e aquela região que estava mais perto da França, que são os estados que passam pelo rio Reno, se chamava Confederação do Reno, a união daqueles estados. É o estado de Nordrhein-Westfalen, Baden, Württemberg, Rheinland-Pfalz e Hessen, principalmente, ficaram completamente arrasados com as guerras napoleônicas. E quando a família imperial portuguesa, família real portuguesa, chega ao Brasil, eles começam a convidar esses povos empobrecidos para virem para cá, para o Brasil. Dada também as circunstâncias brasileiras, a própria independência precisava de um exército. Precisava ter gente aqui. O Brasil independente precisava de um exército que não fosse fiel a Portugal. O que eles fizeram? Contrataram mercenários. Em todos os navios de imigrantes, eles falavam o seguinte: olha, se você não tem dinheiro para pagar a passagem até o Brasil, você pode servir ao exército em troca do pagamento da passagem. E ao concluir o serviço militar, você vai ganhar uma terra
no Brasil para cultivar. E muitos sem dinheiro vieram nenhum. Acreditando nesse sem dinheiro nenhum vieram. E eu posso citar 2 dos meus tataravós, um com 16 e outro com 19 anos, que não tinham dinheiro para vir, embarcaram num navio na Alemanha, vieram para cá. Um foi lutar na Guerra Cisplatina, da Guerra Cisplatina, que foi até 1828. Quando deu baixa, foi para São Pedro de Alcântara. Olha. E outro serviu no Rio de Janeiro. Então, é um resgate todo, né? Então, a gente está falando aqui de muitos detalhes da história desses 200 anos da imigração. O Silvio tem grande conhecimento da histórico aqui da região e também dos imigrantes. Agora, Silvio, colocar tudo isso numa programação deve ter sido um grande desafio. A gente vai poder saber mais dessa história, esses detalhes que você está nos contando, em palestras, em peças de teatro, em exposições. Como que está montada essa programação dos 200 anos? Sim. É uma programação ampla, bastante diversificada, e acho que nós conseguimos abordar todos os aspectos da imigração para o Brasil. Nós vamos fazer 6 edições da revista Blumenau em Cadernos, que é uma revista histórica, clássico, né? Nossa, é a revista mais antiga do Brasil, publicada ininterruptamente. São 65 anos de publicação ininterrupta sobre a história de Blumenau e Santa Catarina. Nós vamos fazer 6 edições, tem aqui o selo da imigração. Olha, que legal. 6 edições especiais somente sobre imigração. Então, quase todas essas histórias estarão contadas aqui, né, de forma mais abrangente possível. E a maioria das famílias de Blumenau tem a mesma história. A maioria das famílias aqui da região tem a mesma história, sabe? Então é importante... A gente vai se reconhecer em muitas dessas histórias. É importante que eles conheçam, né, qual é o passado dos imigrantes, a luta que eles tiveram para fazer com que nós estivéssemos aqui hoje. Peças de teatro, exposições, celebrações festivas também. Agora eu gostaria de destacar algumas coisas que eu particularmente considero especiais. Nós temos uma cidade irmã na Alemanha, que nos relacionamos desde a década de 50, é uma relação profunda e que funciona ativamente. E eles fazem uma festa escolar desde o ano 1764. Chama-se Wölfenfest. A cidade é Weingarten. Nós conseguimos, este ano, aprovar um recurso para enviar alunos da Fábrica de Gaiteiros, que é um programa do Centro Cultural e Turístico da Vila Itopava, para se apresentarem nesta festa escolar em julho lá em Weingarten, na nossa cidade irmã. Nossa, que incrível! Quantos alunos vão? Vão 7 alunos. 7 alunos daqui de Blumenau vão ter essa experiência lá na Alemanha, então. E é algo maravilhoso. É muito importante quando vão delegações de deputados, prefeitos, autoridades políticas ou mesmo de empresários, mas quando nós conseguimos unir as pessoas, unir os povos, dar essa oportunidade para eles, para esses jovens e para os alemães nos receberem, eles estão super entusiasmados em receber essa delegação brasileira. Será em julho? Será em julho. A gente tem até algumas imagens da programação de março aí, que é alargada, na verdade, né, Silvio, do que vai acontecer ainda. Esse calendário todo, ele está disponível onde? Onde que a gente pode acessar e encontrar todos os detalhes da programação? Nós usamos 2 agendas. A agenda da Secretaria de Turismo de Blumenau, que é fácil de encontrar, mas também é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Hansestaden e o Governo Federal da Alemanha. Chama-se Agenda Alemã no Brasil, que todas as cidades do Brasil que estão realizando ações, eventos em celebração a esse jubileu do bicentenário da imigração alemã, estão colocando nessa agenda. Então é muito fácil de achar. Então a gente vai achar com a agenda dos 200 anos da imigração alemã. A gente está vendo até alguns detalhes da apresentação que foi feita ontem aqui no município, né, com os detalhes da programação, trazendo inclusive os detalhes da plataforma online, né, que tem aí, reúne toda a programação, né, Silvio? E aí alguns eventos de março já, a gente passou rapidinho ali, mas um dos espetáculos esperados é esse do dia 17 de março, né? É maravilhoso, né? É uma companhia especializada em teatro de bonecos, que vai trazer para Blumenau um espetáculo. Na verdade, já começou, a gente já fez uma edição na semana passada, durante a Rota de Lazer, cheio de gente, crianças, adultos, as pessoas aproveitando. Eles usam bonecos, né? Eles já estiveram aqui no Vermais. E o próximo, salvo engano, vai ser lá no Clube 25 de Julho, dia 17,
Eu não estou com a agenda aqui. Então, mas eu acho que é a isso. agenda é extensa, hein, gente? A agenda é extensa. Mas a gente sabe que dia 27... e a Cerveja do Papa é o nome da Casper é a festa. Cerveja do Papa, no dia 17 de março. É uma só das atrações. E aí, como a gente falou, que tem uma agenda enorme, né? Com muitas atrações, dias de semana, durante o dia e à noite também, né? Outra ação importante do município é a criação de um Museu Nacional da Imigração Alemã. A primeira vez que isso foi solicitado a Blumenau, ou discutido em Blumenau, foi quando o Vitor Konder era ministro. A gente está falando da década de 20. Museu Nacional da Imigração Alemã. Como que estão os preparativos para o museu? É uma parceria entre a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura. Né? Estamos elaborando toda a museografia, Seria aqui em Blumenau. Em Blumenau, lá junto do CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, lá no trevo do SESI, na entrada de Blumenau, para que possa receber o turista. Como a gente falou, Blumenau é o grande ícone, né, da imigração alemã aos olhos do Brasil. Então o turista será recebido não só no Centro de Atendimento ao Turista, mas também encontrará de portas abertas o Museu Nacional da Imigração Alemã, onde a gente pretende contar todos esses eventos históricos, começando lá com a Revolução Francesa até a chegada do Dr. Blumenau, nesse Museu Nacional da Imigração Alemã. Projeto para quando, Silvio, esse? Para este ano, ainda em março, ainda esse mês, nós devemos lançar uma data, explicar para a comunidade blumenauense, para a imprensa, como é que vai ser dia de abertura desse museu. Maravilha. Silvio, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vermais, nos trazendo esse grande evento que vai acontecer, na verdade, essa agenda com muitas ações, né, que comemoram os 200 anos da imigração alemã. Deixa o convite para quem está acompanhando, para que acessem esse material, que busque, que participe, possa prestigiar e aprender mais, né, sobre os 200 anos. Muito obrigado pela oportunidade. É uma data, de fato, muito marcante em Blumenau. Nós celebramos com muito entusiasmo esse jubileu de 200 anos da imigração alemã no Brasil e gostaríamos de convidar a comunidade a participar, a conhecer, a se engajar. E eu ainda preciso lembrar para quem está nos assistindo que essa agenda está aberta. São 100 eventos hoje, amanhã podem ser mais, né? Se o seu grupo gostaria de fazer algum evento, participar dessa celebração, entre em contato com a Secretaria Municipal de Cultura, que nós teremos o prazer e a honra de ajudar a organizar um evento e torná-lo parte dessa celebração dos 200 anos da imigração no Brasil. Certíssimo. Silvio, a gente vai falar muito ainda a respeito dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, né, ao longo de todo o ano, divulgando a agenda. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade.